Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso já volta a campo hoje às 18h30 para enfrentar o Inter de Porto Alegre no estádio Newton Santos, a nossa casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo. O Botafogo é o líder da competição nacional com 36 pontos, 3 a mais que o vice-líder Palmeiras, derrotado pelo Fogão na rodada anterior. Pois é, galera, hoje não estarei no Newton Santos, mas por um bom motivo. Vou estar nos estúdios do Charla Podcast, porque vou participar da transmissão do Premier com o Charla Podcast. Isso mesmo, se você não puder ir ao estádio, se você não for do Rio de Janeiro, assista no Premier 3, Premier mais Charla Podcast. Estarei ao lado do Lucas, que cobre o Internacional de Porto Alegre, e dos craques Betão e Bruno Cantarelli, isso mesmo. Vou comentar com o Bruno Cantarelli narrando, com o Betão também participando e o Lucas que cobre o Internacional no Premier 3, hoje Botafogo e Internacional. Pois é, galera, o Fogão tem um desafio importante. Espero que o time não tenha deixado tudo contra o Palmeiras. O Botafogo se doou bastante, jogou muita bola e venceu. Mas tem campeonato pela frente e hoje o Glorioso tem uma oportunidade importante contra o Internacional, que é forte, clube grande também, mas que passa um momento difícil na temporada. Hoje tem a estreia do técnico Roger Machado, que há poucos dias eliminou o Colorado da Copa do Brasil pelo Juventude. E o Inter está no meio de uma disputa na Sul-Americana, perdeu por 1-0 para o Rosário Central no último meio de semana na Argentina, jogo dificílimo, e já tem uma partida terça-feira no Rio Grande do Sul contra o mesmo Rosário Central, valendo vaga na próxima fase. Além disso, o Inter tem pelo menos 8 desfalques para a partida de hoje, então o Botafogo tem que aproveitar. Não adianta ser favorito apenas no papel, tem que colocar em campo. O Inter vem sem o Alan Patrick, que é o meia criativo da equipe, muita qualidade, está suspenso. Estão machucados o Arangues, que é um meio-campista muito bom também, o Bustos, muito bom jogador, o Fernando, ídolo do Sevilha, a despedida dele foi espetacular lá na Espanha, viria para o Inter, resolveu ir para o Vila Nova, então alegou problemas pessoais e conseguiu acertar com o Internacional. Arangues, Bustos, Fernando estão machucados, como também estão machucados Thiago Maia, Ener Valencia, Vitão, zagueiro, e o Wanderson, ponta, muito bom. São jogadores importantíssimos que não poderão atuar contra o Botafogo, galera. E além dos desfalques e do Inter estar no meio de uma disputa importante com o Rosário Central da Argentina na Sul-Americana, a equipe colorada ainda teve dificuldade na logística para chegar ao Rio de Janeiro. Teve que viajar de ônibus por mais de 300 quilômetros para Jaguaruna, uma cidade de Santa Catarina, e então lá sim pegar o voo fretado para o Rio. O Internacional chegou ontem à noite à cidade maravilhosa. Mesmo assim, é um time que pode dar trabalho. O Borré está voltando. O Inter tem o Wesley muito bem hoje atuando numa ponta. Pode ter o Johan jogando na outra ponta. Tem o Bruno Henrique no meio-campo. O Inter deve vir com 3 volantes. Então todo cuidado é pouco para um time que também pode ter o Alário no banco de reservas, jogador de muita qualidade, que pode jogar com o Borré ou pode entrar no lugar do Borré a qualquer momento. O Botafogo vai ter que estar focado. Vou falar primeiro sobre o Internacional, que deve vir com 3 volantes num esquema de 4-3-3, com o Rocher no gol, o Igor Gomes na lateral direita, na zaga o Mercado, ao lado do Robert Renan, e na lateral esquerda o René. Não é uma linha de defesa fraca, mas tem como o Botafogo envolver e, com qualidade, fazer gols no Internacional. Aí no meio-campo eles podem ter, como eu disse, 3 volantes: Rômulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique. Podem ter o Johan numa ponta ou o Gustavo Prado, o Borré como centroavante e na outra ponta o Wesley. Eu não entendia muito bem porque debochavam tanto do futebol do Wesley no Palmeiras. No Cruzeiro realmente ele não foi bem, no Inter ele está bem, porque é um jogador de qualidade, muito novo, surgiu no Palmeiras e foi negociado depois com o Cruzeiro e agora
com o Internacional. Então, um jogador perigoso que está fazendo um bom campeonato e o Botafogo precisa ficar de olho. O Internacional, galera, é o 13º colocado com 19 pontos, mas tem, por exemplo, 4 jogos a menos que o Botafogo. O Inter, se jogasse na sequência esses 4 jogos a menos e vencesse, chegaria a 31 pontos. Número de pontos que tem o Flamengo, tudo bem, o Flamengo tem 16 jogos, o Inter iria a 17, mas é um time que pode incomodar ainda. Eu não acredito, pelo desempenho que o Inter vem apresentando, que vai conseguir vencer os 4 jogos que tem a menos. Só falei porque é o que diz o campeonato, a tabela do campeonato. O Botafogo tem 17 jogos, 36 pontos, líder isolado. O Inter tem 19 pontos em 13 jogos. O Botafogo vai enfrentar um time, então, que pode se defender muito bem. Só que temos que ter cuidado também com a qualidade de alguns jogadores, como o Wesley, que tem 1 contra 1 e o cruzamento, aí o Borré se antecipa, é um centroavante de qualidade, é um centroavante experiente. O Botafogo tem que ter cuidado de igual forma com o chute de fora da área do Bruno Gomes. Fez um golaço pelo Coxa no passado contra o Fogão no Newton Santos, estava 1-0 Botafogo, o Coxa empatou com esse golaço do Bruno Gomes de cobertura e o Perry não conseguiu pegar. Depois, felizmente, o Tiquinho fez gol de cabeça, o Sauer também, foi um jogão do Gustavo Sauer, ele fez 2 gols com o pé, o Tiquinho 2 gols com a cabeça, 4-1 Botafogo, com o show da torcida alvinegra no estádio Newton Santos. Temos que ter cuidado então com as individualidades, ainda é muito difícil para o Roger Machado trabalhar o coletivo do Internacional com 2 sessões de treinamento, ele não tem como mudar muita coisa no Inter, ele vai tentar segurar um pouco mais, fazer com que o Inter não tenha muita dificuldade na marcação, com que o Inter não seja vazado, mas o Botafogo, com o futebol que apresenta hoje, pode sim suplantar o Inter no estádio Newton Santos. Para isso, o Botafogo pode jogar em 4-3-3, 4-4-2, depende do que pensa o técnico Arthur Jorge para a partida de hoje. John no gol, Damian Soares ou Matheus Ponte na lateral direita. A sequência é pesada e daqui a pouco tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Damian Soares ou Matheus Ponte. Bastos e Barbosa na zaga, ou Alter e Barbosa, ou Alter e Bastos, Marçal ou Cuiabano na lateral esquerda, Luiz Henrique, Danilo Barbosa ou Gregory, Marlon Freitas ou Alain, ou Tietê aí nesse meio, com o Savarino pela esquerda, Júnior Santos e Tiquinho Soares, ou pode descansar o Júnior Santos, já que o Internacional vem com 3 volantes, e colocar o Tiquinho ao lado do Igor Jesus. Já pensaram nisso? Não precisa ficar brigando para entrar pelo meio. Disputa a bola para o Inter não passar para a nossa defesa e abre o jogo. Leva para as pontas, para as laterais, cruza Tiquinho Soares, Igor Jesus e mais alguém chegando. Pode acontecer em algum momento do jogo. Fato é que eu falei aqui nomes e nomes e nomes, mas dessa vez está muito difícil saber o que vai fazer o técnico Arthur Jorge. Em termos de estratégia, galera, o Botafogo precisa estar compactado. Quando o Inter tiver com a bola, tiver que descer um pouquinho o bloco, pode descer o bloco. E o Inter, em partidas recentes, deu espaços para o contra-ataque, como o Botafogo fez contra o Palmeiras no gol do Tiquinho. Se o Botafogo for atacado pelo Inter, quando roubar a bola, ligação rápida, como fez contra o Palmeiras. Mas quando o Glorioso tiver a posse, se o Inter tiver os 3 volantes, trabalha essa bola e leva mesmo, alarga o campo, dá para o Damian Soares pelo lado direito, ele dá essa bola em diagonal para dentro, de novo o Botafogo trabalha com apoio, finaliza de fora, ou então leva essa bola para o fundo, cruzamento, explora a bola aérea, porque o Inter tem alguma dificuldade e o Botafogo é bom na bola aérea. Jogo também com a bola parada ofensiva é muito importante para o Fogão, levando os zagueiros para a área, o Tiquinho Soares, Júnior Santos, Luiz Henrique, quem estiver em campo, Danilo Barbosa, se estiver presente também, o próprio Igor Jesus, o Botafogo tem como explorar bola aérea ofensiva com o jogo rolando ou com bola parada, escanteio, falta, tem como explorar transição contra o Internacional e tem como tocar essa bola, trabalhar de dentro para fora para depois trazer novamente para a área e conseguir as finalizações. É um jogo difícil? Sim, mas o Botafogo tem muito a fazer para vencer e convencer ainda mais a torcida e todo mundo que acompanha o Campeonato Brasileiro. É um jogo para explorar as dificuldades do adversário. O Botafogo não pode deixar passar a oportunidade de vencer o Internacional, com todo respeito ao adversário. Contra o Palmeiras foi muito legal, mas o Internacional é um grande clube, está aqui para enfrentar o Botafogo,
3 pontos em disputa. E é isso que importa agora. Alô, Fogão, muita força para cima do Colorado hoje. Vamos por mais 3 pontos na briga pelo título brasileiro. Pessoal, hoje redação do Bandeira ao vivo especial pré-jogo, provavelmente na hora do almoço, meio-dia, 1h da tarde, por isso é importante estar com o sininho ativado. A live vai ser bem legal. E depois eu parto para os estúdios para a transmissão do Premiere 3, Premiere com Charla Podcast, Bruno Cantarelli na narração, Betão comentando, eu e o Lucas também, o Lucas que cobre o Internacional. Beleza, galera? Vamos pra cima. Saudações alvinegras. Estamos muito, muito, muito juntos. Dá-lhe fogão. Valeu. Fui. Fogo!